Alguém tá conseguindo escutar o Rodrigo? Não, ele tá com o microfone desligado. Ah, Oi, perdão, pessoal. É porque eu liguei aqui, estou mexendo em documento, esqueci de abrir aqui. Bom dia, bom dia. Como estão os senhores e senhoritas? Zoom. eu estou bem. Graças a Deus. Excelente. Sono mais bem. Tio, mas, pois é complicado. É complicado porque estamos com sono e esse tempinho não ajuda muito não, tá? Esse tempinho induz ao nosso sono. Pensar que nós dependemos também de serotonina para poder ficarmos acordados. E a falta de luminosidade diminui um pouquinho essa produção. Aí meu corpo já está naquele ritmo de melatonina, né? Então você sabe. Aí já era. Deixa eu reduzir só o zoom aqui um pouquinho, que eu queria mostrar para vocês essa tabela. Só eu vou frisar bastante a questão de nomenclatura por agora, por quê? Nós somos muito dependentes dela. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Eu preciso dessa nomenclatura, é muito importante para eu poder chegar lá na frente e ficar suave com uma questão de estequiometria, de pilha, uma questão que envolve propriedade coligativa, uma questão que envolva soluções. Eu preciso desse quesito da nomenclatura. Então, lembre que tem questão que não vai cobrar um nome especificamente. No livro de vocês, por agora, está sendo feita alusão ao nome, porque o capítulo cobra a nomenclatura, claro. Mas, assim, em outros momentos, né, do próprio Enem, de um concurso, um outro concurso qualquer, ou um concurso vestibular, eu dependo do nome para poder fazer uma questão. Então, é muito importante que vocês treinem o nome, não só agora. Passou a aula, eu posso deixar para trás. Não. Tente fazer um treino contínuo de nomenclatura, porque nomenclatura vai acompanhar vocês durante toda a química, tá? Então, precisa, sempre que possível, voltem e dêem uma estudada em nomenclatura. Volta e dê uma estudada. Não só na nomenclatura inorgânica, na nomenclatura orgânica também. Então, é importante também conhecer os nomes dos compostos orgânicos e inorgânicos. Conhecer. É pré-requisito para fazer muita coisa lá na frente, tá? E realmente, assim, ácido, sal e óxido, eles têm um nome um pouquinho mais complexo. Então, são muitas regrinhas para poder lembrar. No caso dos ácidos e dos sais, eu quero que vocês frisem esse cabeçalho aqui, ó. Cadê aqui, ó? Esse cabeçalho aqui que eu havia passado para vocês nessa tabelinha. Nesse cabeçalho, eu disponibilizei para vocês as famílias químicas, a carga elétrica possível para alguém dessa família, e associada a cada carga elétrica, se você andar aqui na horizontal, você encontra o nome do ácido e o nome do sal formado, tá? Lembrando, se o sal é um sal não oxigenado, beleza, termina em eto, ninguém morre. Cloreto, não tem oxigênio, é fácil. Iodeto, brometo, sulfeto e cianeto, eles não têm oxigênio, então não muda muita coisa. São poucos sais. Agora, com o oxigênio, os que são oxigenados, aí seu nome é um pouquinho mais complexo. Por que complexo? Porque tem o oxigênio. Então, eu vou ter, por exemplo, como elemento cloro, eu vou ter perclorato, clorato, clorito e hipoclorito. Então, com o elemento cloro, são possíveis 4 ânions diferentes para poder montar os sais. E como é que eu vou lembrar dessa questão do final do nome, do começo? Usando, pessoal, essa tabelinha de inox. Então, essa tabela de inox, ela tem que ser interiorizada, lembrada, aprendida, decorada, como vocês quiserem. Mas ela tem que ser recordada para eu poder fazer nome, tá? Lembra que eu gosto muito de frisar isso. Na química orgânica, vocês contam carbono. Então, lá vocês vão contar carbono, vão olhar para grupo funcional, por exemplo, vão olhar para tipo de ligação química. Então, você tem esses parâmetros. E na inorgânica, nessa
primeira parte da química? Eu vou contar o quê? Eu vou contar, entre aspas, número de oxidação. Eu vou levar em conta o NOx para poder definir um nome ou definir uma fórmula, tá? Nós vamos hoje testar isso em algumas questões do livro, ver como é que eu posso usar essa tabelinha de nomenclatura lá no livro de vocês. Lembrando, quando eu pensar, pessoal, em sais normais, comuns, eu vou considerar esse tipo de tabela, né? Ah, diga, mas e os chamados hidrogenossais e os hidroxissais? Pessoal, os hidrogenossais ou os hidroxissais, eles só têm um quesito a mais, que é chamado de hidrogeno e o nome do sal, ou hidroxi e o nome do sal. Eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo, bem clássico, né? Bem fácil. Todo mundo conhece do cotidiano, né? Talvez não conheça a fórmula, mas conhece o nome, o NaHCO3. Vou colocar o 3 bonitinho aqui embaixo. Me incomoda colocar número na frente, velho. Fica errado. Pessoal, o NaHCO3, conhecido popularmente por bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um nome usual muito comum. Então, eu vou ter que realmente lembrar que essa estrutura é o bicarbonato de sódio. O nosso bicarbonato é um hidrogenossal. Por que hidrogenossal? Porque ele tem um hidrogênio ionizável aqui dentro, oriundo do sal de origem, do ácido de origem. Ressaltando que o nome dele é, cadê? Eu vou conhecer, né, como bicarbonato de sódio. Mas, digamos, por que esse bi vem da onde? Pessoal, bi, porque o CO3, que é o ânion, ele vai ser um ânion bivalente. Então, por ele ser bivalente, a estrutura se chama bicarbonato de sódio. Lembrando que bicarbonato é um nome que é usual. Oficialmente, ele não se chama bicarbonato, não. Ele tem um outro nome. Oficialmente, eu vou levar em conta, pessoal, essa estrutura, o hidrogênio, para dar nome ao composto. Como é que eu faço isso? Primeiro, se na fórmula tem hidrogênio, o nome tem que ter também hidrogênio. Então, eu vou começar o nome chamando ele de hidrogeno. Vou colocar aqui, ó. Hidrogeno. Mas, digamos, por que hidrogeno? Pessoal, porque na fórmula tem hidrogênio. Então, ele vai se chamar inicialmente hidrogeno, porque na fórmula do sal tem hidrogênio. Todo hidrogenossal, ele começa com hidrogeno. Por que hidrogeno? Porque a fórmula tem hidrogênio. Agora vem o resto do nome do sal. CO3, lá naquela tabelinha, pessoal, de nomenclatura, que nós vamos terminar a construção dela, CO3 se chama carbonato. Logo, a estrutura se chama hidrogeno carbonato. O Adigão, por que carbonato? Pessoal, porque CO3 é carbonato. Então, hidrogeno, porque tem hidrogênio. Carbonato, porque tem carbonato. CO3 é carbonato. Aí eu vou colocar aqui a preposição de sódio. Simples assim, ó. De, no meio, de sódio. Chega só mais um pouquinho perto. Pronto. Então, quando eu coloco aqui hidrogenocarbonato de sódio, eu me refiro ao bicarbonato de sódio. Lembrando que o termo hidrogeno é porque tem hidrogênio, o termo carbonato é porque tem carbonato. E quem é o carbonato? O nosso CO3. Então, essa estruturazinha aqui, ó, é o nosso carbonato. Ok? E por que de sódio? Porque tem sódio, fato. Então, perceba que no caso do nosso bicarbonato de sódio, que é um hidrogenocarbonato de sódio, ele é um sal hidrogenado ou um hidrogenossal. Ele tem hidrogêniozinho, que é ionizável. O nome oficialmente tem que aparecer hidrogeno, porque tem hidrogênio. Carbonato, porque tem carbonato. E de sódio, porque tem sódio, claro. O bicarbonato é um exemplo que você conhece do cotidiano, por exemplo, mas existem outros casos. Por exemplo, eu vou encontrar, deixa eu pegar de potássio, KHSO, vou colocar o 4zinho aqui embaixo, pessoal, para não me incomodar. O índice me incomoda tanto, velho, aqui na frente. Pessoal, KHSO4, ele se chama usualmente
bisulfato. Olha que legal. Por que bisulfato? Bi, porque o sulfato SO4, ele vai ser um ânion bivalente, ele tem carga elétrica 2-. Então, só o sulfatozinho aqui, ó, sozinho, ele é bivalente. Usualmente, ele se chama bisulfato de potássio. Claro que isso é usualmente. Oficialmente, eu vou seguir aquela regra lá de cima do nosso bicarbonato. Agora, vamos pensar comigo pela lógica. HCO3 ficou bicarbonato, oficialmente hidrogênio carbonato. E se for HSO4? Primeiro, pessoal, se tem H, ele começa com que termo? Que palavra? Se tem H, vai começar com o quê? Hidrogênio. Hidrogênio. Então, ele vai começar com hidrogênio. Ele tem que começar com hidrogênio. Uai, Digão, por que com hidrogênio? Pessoal, porque tem hidrogênio. Então, ele é hidrogênio. Hidrogênio. Então, muito importante. Ele começa com hidrogênio porque ele tem hidrogênio. Fato. Além do hidrogênio, ele tem SO4. Numa tabela de nomenclatura, SO4 se chama sulfato. Logo, o nome dele vai ter que ser hidrogênio sulfato. Deixa eu puxar logo a setinha. Pronto. Ele vai ser hidrogênio sulfato. Eu vou colocar 2 S para manter o som de S, tá? Então, fica hidrogênio sulfato. Mas, Digão, quem é sulfato aí dentro? Pessoal, o sulfato é o nosso SO4. Então, vai ficar hidrogênio sulfato, porque tem hidrogênio e tem sulfato. E o resto do nome? Agora eu vou trabalhar normal o resto do nome. De potássio. Pertinho, pronto. Hidrogênio sulfato de potássio ou bisulfato de potássio. O prefixo bi, usualmente, eu vou poder usar apenas para o carbonato, nessa forma de HCO3, fica bicarbonato. Bisulfato, HSO4 e bisulfeto. A gente não pode usar, pessoal, em outros hidrogenossais. Eu coloquei aqui, pessoal, bicarbonato, bisulfato, mas digamos se fosse, por exemplo, um derivado do ácido fosfórico. Pessoal, no caso do ácido fosfórico, olha só as possibilidades. Vou fazer com sódio, tá? Na, espaço, H, não tem espaço não, H2, PO. Pessoal, vou fazer assim para poder colocar os números. Vou colocar aqui o 2. E o 4. O que eu fiz aqui, senhor? Que ódio, senhor. Na, H, 2, PO, 4. Senhor Jesus, dai-me paciência. Se me der força, eu quebro esse trem. 4. Isso. Pessoal, NaH2PO4. Lembrando que o ácido fosfórico, a fórmula original é H3PO4. Então, eu posso ter 2 hidrogênios presos na fórmula do sal ou apenas um hidrogênio preso na fórmula do sal. Uai, Digão, por quê? O ácido fosfórico tem 3 Hs. Originalmente, é H3PO4. Para formar o sal, eu posso tirar um hidrogênio e encaixar um sódio. Ou eu posso tirar 2 hidrogênios e encaixar 2 sódios. Então, olha só uma outra possibilidade para a fórmula de sal formada aqui dentro. Eu posso ter 2 sódios e apenas um HPO4. São 2 sais que têm PO4. Então, o de cima tem PO4, o de baixo também tem PO4. O de cima tem 2 hidrogênios e o de baixo é um só e 2 sódios. Como é que eu vou, na nomenclatura, diferenciar um sal do outro? Aqui eu vou ter que contar os hidrogênios, porque existe mais de uma possibilidade para poder montar o sal. Então, sim, nesse caso, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Como são 2 hidrogênios,
Eu vou ter que contar os dois Hs para poder vir e dar nome ao sal. Como é que fica esse nome? Quando são apenas dois hidrogênios, para mostrar que são dois, eu vou usar o prefixo di. Vai ficar dihidrogênio. Aí, pessoal, só uma observação. Se eu colocar di e um hífen, o H vai aparecer. Se eu colocar di e escrever hidrogênio direto, hidrogênio, o H não aparece. Ué, Digão, mas eu vou escrever como? Com H ou sem H? Tanto faz. Se eu colocar o hífen, o H vai aparecer. Se eu não colocar o hífen, o H não aparece, porque o H não tem som em nosso idioma. Então, ele não vai aparecer, tá? Vai ficar dihidrogênio. Ué, Digão, por que dihidrogênio? Porque tem dois hidrogênios. Além do hidrogênio, você encontra aqui também o fosfato. Olha lá o fosfato, ó. PO4. E sim, o PO4 tem que aparecer no nome. Claro que vai ter que aparecer. Existe, tem que aparecer. Então, vai ficar dihidrogênio. Agora vem fosfato. Deixa eu colocar coladinho aqui, ó, para ficar parecido. De sódio. Mas por que dihidrogênio? Porque são dois hidrogênios. Por que fosfato? Porque tem PO4. E por que sódio? Porque tem sódio. Então, é uma lógica. Eu estou dizendo o nome de acordo com o que tem na fórmula. Lembrando que, nesse caso, eu vou ter dihidrogênio fosfato de sódio e eu vou ter que indicar que existe a possibilidade de ter apenas um hidrogênio. Ó, tem umzinho só aqui, ó. Se para 2 eu usei di, para 1 eu vou usar o quê? Pessoas. Não é quando tem um, não é o hidrogênio normal? Pois é. No caso de ter um só, do carbonato, do sulfato, só é possível ter um mesmo, não tem outra possibilidade. Agora, associado ao fosfato, pode ter um e pode ter dois. Aí o que acontece? E usa o bi? Hã? É porque eu já vi que usa o bi quando tem só um hidrogênio. Sim, mas usa só o bi para o fosfato, ou para o carbonato e para o sulfato. Eu não posso usar o bi para o fosfato, não. Bifosfato está associado a 2 átomos de fósforos. Então, aqui eu vou ter que indicar, ó, monofosfato. O Digão, eu não posso colocar bi por quê? Pessoal, o bi é usado lá no carbonato porque carbonato é bivalente. Sulfato é bivalente. Fosfato não é bivalente, tá? Então, esse bi eu vou usar no bi no carbonato, o bi no sulfato, o bi no sulfito, o bi no sulfeto. Agora, o bi no fósforo eu não posso usar, não. Eu vou usar monofosfato. Aí eu vou vir... Ô, gente, monofosfato não, senhor. Peraí. É monohidrogênio. Então, aqui eu vou usar, ó, mono... Pessoal, se eu colocar um hífen, vai vir hidrogênio. Se eu colocar nada, vai vir só hidrogênio. Monohidrogênio, porque tem um hidrogênio só. Vou colocar agora de azulzinho. Além do hidrogênio, eu vou encontrar fosfato. Então, tem lá, ali, ó, fosfato. Digamos, por que fosfato? Só porque tem fosfato. Fato. Lógico. Então, olha lá, ó. Tem fosfatozinho perdido aqui, ó. Vou indicar o fosfato. Pronto. Além disso, você encontra D-sódio, como segue o rito normal da nomenclatura. Então, fica D-sódio. O que acontece? Nós vamos encontrar, pessoal, esse composto chamado só de hidrogênio fosfato de sódio. Então, eu posso falar só hidrogênio fosfato de sódio? Pode. Se eu falar só hidrogênio fosfato de sódio, eu já entendo que é apenas um hidrogênio. Eu vou encontrar como sendo monohidrogênio fosfato de sódio. Posso também. Por que eu posso? Porque só tem um hidrogênio. Então, há essa possibilidade. Vocês vão perceber que aqui no livro a gente não usa, por exemplo, o bi para o fosfato. Então, o bi eu vou usar quando? Eu vou usar para o carbonato, quando houver HCO3, para o sulfato,
quando houver HSO4, para o sulfito, se fosse HSO3, ou para o sulfeto, se fosse HS. Bi é usado associado ao carbono e ao enxofre, só. Eu não vou usar esse bi associado a fósforo, a silício, a outra estrutura química. O bi está restrito a ânions que são com carbono ou com enxofre. Vamos colocar essa regrinha bem clara para todo mundo, tá? Esse mono, ele é opcional. Eu posso colocar só hidrogênio fosfato de sódio. Não tem problema, tá? Ou monohidrogênio fosfato de sódio. Tá beleza também. Lembra que oficialmente o nome traz o que tem na fórmula. Tem hidrogênio? Tem que aparecer que tem hidrogênio. Tem 2? Tem que aparecer que tem 2. É possível aparecer um só? É possível, então eu vou colocar mono. Lembrando, eu vou usar o mono quando há possibilidade para ter 2 ou 1. Se não houver a possibilidade, eu não vou usar, tá? Isso é, pessoal, para hidrogenossal ou para sal ácido. Há uma outra possibilidade aqui para hidroxissal. Vocês vão perceber que no hidroxissal eu vou ter que mostrar que tem hidroxila no nome. Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Vou pegar um sal com magnésio Mg. Pessoal, eu vou colocar em destaque o OH, tá? Cl, por exemplo. Vou pegar um sal que tenha alumínio. Aqui trouxe para alumínio? Trouxe. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, cadê? Al, OH, fechou. Vou dar um espacinho para eu colocar o 2 aqui, tá bom? Vou fazer com cloro mesmo, tá? Para ficar mais tranquilo. O nosso foco não é nem o cloro mesmo, é só a estrutura hidroxilada. Olha, ficou parecido. Deixa eu fazer o lado de cá, ó. Outro. Al. Eu só vou colocar em destaque a hidroxila e Cl. 2. Então, para indicar que tem hidrogênio, eu vou usar a palavra hidrogênio. Para indicar que há hidroxila, eu vou usar o termo hidroxi. Então, aqui eu vou ter que lembrar que é um sal hidroxilado, um hidroxissal, perdão. Ele tem aqui associado a sua fórmula hidroxila e ela vai ter que aparecer no nome. Tem que aparecer. Digam, hidrogênio é hidrogênio. E aqui? É hidroxi. Vai ficar assim, ó. Hidroxi. Pessoal, nós vamos poder usar o hífen ou não. Aqui ele não coloca hífen, mas assim, algumas questões colocam o hífen e depois cloreto. Tem questão que não coloca. Então, vai ficar aí a critério de quem elaborou a questão, né? Hidroxicloreto. Hidroxi. Deixa eu colocar o cloreto de coisa, né? O hidroxi é só para hidroxila. Então, hidroxicloreto. Uai, digam, por que cloreto? Pessoal, porque a forma tem cloreto. Fato. Então, como tem cloreto, vou colocar bem coladinho aqui, ó. Como tem cloreto, tem que aparecer a palavra cloreto. Então, tem hidroxila, tem cloreto, isso tem que ser muito claro, tem que aparecer no nome, porque tem na fórmula, tá? Então, aqui eu vou colocar em destaque, ó. Hidroxicloreto. Pessoal, hidroxicloreto também é um ânion, e agora vem logo na frente o nome do cátion, hidroxicloreto de magnésio. Hidroxicloreto de magnésio, tá? Lembrando, no caso do magnésio, só é possível ter uma hidroxila, não pode ter 2, 3 ou mais, tá? Então só tem uma mesmo. Eu vou usar então hidroxicloreto de magnésio. Associado ao alumínio, é possível haver 2 hidroxilas e o cloro, ou 3 hidroxilas e o cloro. E isso tem que ficar muito claro no nome, tá? Como são 2 hidroxilas, eu vou usar o termo di. Digão, não é de digão, tá, pessoal? É de 2 mesmo. Então, vamos lá, ó. Vai ficar de... Se eu colocar o hífen, eu vou colocar hidroxi com H.
Se eu tirar o hífen, eu não vou colocar o Hzinho. Lembrando que o H não tem som no nosso idioma. Então, se você tirar esse hífen, colar os dois, vai ficar dihidroxi direto, sem o H. Se eu colocar o hífen, vai ficar com H, tá bom? Então, vai ficar dihidroxi. Agora vem quem vem logo após o hidroxi, que é o cloreto. Então, ó, cloreto, dihidroxicloreto, e agora o resto do nome, vou ter colocado logo. De alumínio. Pessoal, então, ó, dihidroxicloreto de alumínio. Digão, posso colocar só hidroxi? Nesse caso, não. Eu vou ter que indicar que ficou lá residual no sal esse pedacinho da base. Então, fica dihidroxicloreto de alumínio, tá? Se aqui é dihidroxi, lá em cima vai ser o quê? Pessoal, di para 2 e para só uma hidroxilazinha perdida, largada aqui no sal. Ovo. Ó, mono. Pessoal, se eu colocar hífen, lembrando, com hífen tem H, sem hífen não tem H. Então, eu vou ter aqui, ó, mono, hidroxi. Isso. O nosso mono-hidroxi, pronto. Dologa. Mono-hidroxi, cloreto. Digam, tem que colocar dicloreto? Pessoal, não é necessário. Eu já sei que existe apenas cloro e hidroxila. Se é apenas uma hidroxila, claro, tem que ser 2 cloros. Se são 2 hidroxilas, claro, é um cloro só, tá? Isso para o alumínio. Ué, Digão, por quê? Alumínio, pessoal, ele é trivalente. Ele vai ter que estar associado a 3 elétrons. Na primeira fórmula aqui embaixo, AlOH2Cl, eu tenho 2 elétrons das hidroxilas, uma de cada, e 1 elétron do cloro. Lá em cima, né, eu vou encontrar 1 elétron da hidroxila e 2 dos cloros, um de cada cloro, tá? Esse mono, nesse caso, também vai ser opcional. Se eu colocar assim, hidroxicloreto de alumínio, eu já entendo que é apenas uma hidroxila. Se eu colocar monohidroxicloreto de alumínio, eu já entendo que é uma hidroxila. Se eu colocar tudo junto, arrancar esse H, eu já entendo que também vai ser apenas uma hidroxila, tá? Então, isso aí já está implícito na nomenclatura. Nós vamos encontrar, pessoal, alguns outros sais. Antes de eu passar adiante para falar dos sais duplos, mistos, salinos, hidratados, eu queria fazer com vocês umas questões de sala, que envolvem o conteúdo até aqui. Depois eu falo dos sais duplos, mistos e assim por diante. Mas assim, por favor, pegue o livro de vocês e abram lá na página... Cadê? Na página 3. Deixa eu só subir essa telinha aqui. Pessoal, lá na página 3. Aí é o seguinte. Opa, vamos ampliar. Vamos tentar aplicar esse conteúdo, esse conhecimento de sais aí dentro. Aí lembrando, ó, sais eles têm um composto que é clássico. Sai é composto iônico. Então, digam, tá, é composto iônico. É sólido cristalino em condições ambientes. Tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Sal, pessoal, na água, ele conduz corrente elétrica. Se você derreter, também conduz corrente elétrica. Se você deixar sólido, é um péssimo condutor ou não conduz corrente elétrica nenhuma. Ele não conduz. Então, sal, como qualquer outro composto iônico, só consegue conduzir corrente elétrica quando eu jogo na água, dissolvido, conduz, ou você derrete, você funde ele. Então, na forma derretida, conduz, na forma hidratada, molhado, dissolvido, conduz, seco, não conduz. E é sólido, é cristalino, com alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Tá? Pensando nos sais em linhas gerais, eu gostaria que alguém lesse para mim a questão 1 aí do livro, por favor. Quem é que pode ler para mim a questão 1? Mais alguém, pessoal? Arrasou. Lê para mim, por favor. O consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nessa sequência de soluções aquosas: hipoclorito
clorito de sódio, vinagre e bicarbonato de sódio. Dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à função química. Então, ó, quais são os 4 materiais que estou usando aqui dentro? Estou usando água para lavar os materiais aí dentro. Estou usando hipoclorito de sódio. Estou usando vinagre. E estou usando mais o que aqui dentro? Deixa eu só destacar com outra coisinha aqui bem legal. Bicarbonato de sódio. Pessoal, a gente não chegou nessa parte ainda, mas, por exemplo, toda vez que eu pensar em... Como é que eu vou dizer a vocês? Se eu pensar, pessoal, em água, a água é um óxido. Então, nós vamos perceber mais tarde, né, nas questões posteriores, que a água ela é um óxido. H2O, né? É um óxido. Deixa eu colocar aqui. H2O. Pessoal, esse 2 é pequenininho, tá? Deixa eu só colocar, pessoal, me perdoem, porque realmente me incomoda bastante. H2O, pessoal, é um óxido. Óxido. Beleza. Pessoal, hipoclorito de sódio, hipoclorito. Deixa eu pensar aqui. Vou puxar a formulazinha aqui, ó. O hipoclorito de sódio, pessoal, a fórmula, eu vou ter que realmente escrever essa fórmula. Tem sódio, tem Na, hipoclorito. Digam como é que eu vou saber a fórmula do hipoclorito. Pessoal, nessa construção de fórmula, eu sugiro que vocês tenham bem sedimentado aquela tabela de nomenclatura que eu trabalhei com vocês, que eu fiz com vocês, tá? Que eu estou montando com vocês. Por quê? Eu vou ter que lembrar que o hipoclorito é ClO-. Mas, digamos, como eu vou ter que lembrar disso, do nóxido do cloro, dessa carga elétrica? Pessoal, aquela tabela ela vai ser algo que vocês vão ter que realmente carregar com vocês no coração de vocês, tá? Lembrar do NOx para poder construir as fórmulas químicas. No caso do hipoclorito de sódio, a fórmula NaClO. Pessoal, ele aqui dentro é um sal, tá? Então, o hipoclorito ele pertence à função sal. Ele é do grupo dos sais. Quando eu falo função inorgânica, função química, não é para que serve, é a família que pertence. Então, ele vai ser um sal. Se eu pensar no bicarbonato que eu passei para vocês hoje, o nosso bicarbonato, ele vai ser, cadê, ó? A fórmula do bicarbonato, pessoal, NaHCO3. Deixa eu fazer o 3 pequenininho aqui. Pessoal, o bicarbonato também é um sal, ele pertence ao grupo, à família dos sais. E o vinagre, pessoal, o vinagre não é, ele tem, na verdade. Mas, então, ele tem o quê? Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo que o vinagre possui ácido acético, ele não é o ácido acético, tá? A água, ela é um óxido realmente, o hipoclorito de sódio realmente é um sal, o bicarbonato realmente é um sal também. O vinagre, ele possui, deixa eu colocar aqui, ó, ele possui ácido acético. Pessoal, o ácido acético, ele é um ácido, tá? Então, eu vou lembrar vocês que o nosso ácido acético é um ácido orgânico, tá? O nome dele oficial é ácido etanóico e pertence à função química ácido. Pensando nisso, né? Analisando as estruturas químicas, sabendo que água é óxido, hipoclorito de sódio é sal, bicarbonato de sódio é sal também, e vinagre tem ácido acético, ácido. Eu vou marcar aqui a alternativa aqui dentro. Dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à função química sal. Ô, Digão, Oi? qual que é esse capítulo? É a aula 13. Tá bom, obrigada. Pessoal, Digão, eu não sei montar esse monte de fórmula. Dá para fazer de um jeito mais simples essa questão? Pessoal, uma regrinha que você pode levar para a vida, para fazer isso aqui também, uma questão como essa, é lembrar que as terminações ito e ato, elas são para sais, na química inorgânica. Lá na orgânica, eu vou ter outra função que termina com ato também, tá? Que são os ésteres.
Mas, assim, aqui na química inorgânica, ito, ato é para sal. Então, não tem ácido terminado com ito e ato. Não tem óxido terminado com ito e ato. Não tem base terminada com ito e ato. Só tem sal. As terminações ito, ato e eto, elas são para sais na química orgânica. Tá? Então, vamos lembrar. Terminações ito, ato e eto são para sais. Na inorgânico. O resto termina com outras coisas. Tem as suas próprias terminações. Tá? Se alguém quiser, pessoal, tira da tela um print da questãozinha para marcar as observações. Vou apagar, tá? 3, 4. Pessoal, na 2, alguém pode ler para mim a questão 2? Eu. Eu leio, digamos. Pode ler alguém aí. Pode ler, Gabriel. Tá. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em água dura, água de cal, água salobra, água destilada ou água desmineralizada. Obrigado, Gabriel. Pessoal, olha só. Essa água ali, que saiu desse tratamento, é uma água rica em HCl. Pessoal, cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico em solução aquosa. HCl é ácido clorídrico, que eu vou encontrar, pessoal, em alguns produtos de limpeza, para poder limpar esses trem de garagem, né? É vendido até em material de construção, o HCl diluído em água. Vou encontrar associado ao nosso estômago, para poder viabilizar a digestão de alimentos. Então, HCl, ele é um ácido clorídrico. Se eu quero neutralizar o ácido clorídrico, eu quero usar uma base. Sempre que eu quero tratar um ácido, pessoal, nesse caso, tratar e neutralizá-lo, eu vou usar uma base ou uma substância com características básicas coalcalinas. Uma água dura é uma água rica em sais de cálcio e magnésio, por exemplo. Então, a água dura, ela é uma água que tem muito cálcio e magnésio. Sais de cálcio e magnésio, tá? Uma água de cal, ela tem, pessoal, hidróxido de cálcio. Então, essa água com cal, ela tem CaOH2. Ela tem ali dentro dela, dissolvidozinho, né? Solvatado, uma base. Vou colocar aqui bem. Uma base. Água salobra, pessoal, salobra vem de sal. Ela tem sal. É uma água salgada. Água destilada é água pura. Só água, mais nada. Água desmineralizada é uma água sem minerais, nenhum. Então, eu vou encontrar aí dentro apenas uma água com características alcalinas que vão poder ser usadas para poder neutralizar esse poluente, que vai ser a letra B. Lembrando que uma água dura é uma água que tem sais de cálcio e magnésio, mas são sais de cálcio e magnésio. Uma água salobra tem sal, uma dada concentração. Uma água destilada, ela tem água pura. E uma água desmineralizada é água sem minerais. Então, tem que ser alguém que neutralize, no caso, o ácido clorídrico, tá? A única estrutura, água, que consegue neutralizar esse ácido clorídrico é a nossa água com cal. Coloque a observação, pessoal, que toda a estrutura com cal, ela é básica, ela é alcalina. Digamos, sempre vai ser? Sempre vai ser, tá? Então, a água com cal, ou, na verdade, assim, esse cal, ele tem propriedades alcalinas,
ou básicas. Então, cal, pessoal, Digão, eu vi que eles fazem calagem na agricultura. Pessoal, fazem calagem por quê? Eles querem reduzir a acidez de um solo. A calagem usa o cal por quê? Porque ele reduz, ele minimiza a acidez. Então, associei cal à redução de acidez. Eu vou aplicar cal no solo para reduzir a acidez do solo. Eu vou aplicar cal nessa água para reduzir a acidez dessa água. Porque cal tem alcalinas ou básicas. Sempre, 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 sempre. Então, calagem do solo é para reduzir a acidez do solo. Nessa questãozinha aqui, ó, lembre-me, por favor, Ana Flávia. Não consigo tirar. Qual? A 3. Tá. Calma aí, rapidinho. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte de seu curso águas extremamente ácidas, por receber um afluente de uma mina de carvão desativada, a qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido de oxigênio e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Qual a explicação para isso? Pessoal, Não é hidróxido ácido, é base. Hã? Que não é o ácido, é base. Exatamente. Eu coloquei vermelho porque assim, ó, um é ácido, outra é base. Perfeito. Então, você encontra aí dentro, ó, hidróxido de sódio é uma base, é alcalina. O que esse hidróxido de sódio faz com a acidez do rio? Pessoal, o que ele faz? Aumenta. E aumenta a acidez ou aumenta o pH? Diminui o pH e aumenta a acidez. Peraí, volta. Quem é que diminui o pH? O ácido ou a base? A base? Não. A base ela faz o contrário. O ácido, ele reduz o pH e quanto menor o pH, mais ácido é o meio. Isso. No caso da base, ela eleva o pH e reduz a acidez. Entendi a ideia? Isso mesmo. Pessoal, uma observação importante é que, por exemplo, nesse afluente, o NaOH vai neutralizar o ácido sulfúrico. E o carbonato de sódio também neutraliza o ácido sulfúrico. Terceiro ano, todo carbonato, ele minimiza a acidez. Todo carbonato é usado também para reduzir a acidez. Por quê? Carbonatos, eles reagem com ácidos, formando sal e água. Todo carbonato ele é usado para poder combater uma acidez qualquer. Tá? Você vê que, por exemplo, para combater a acidez estomacal, você encontra carbonato de sódio e bicarbonato de sódio nos medicamentos que combatem a azia. Tá? Então, o que fez a vida florescer aí dentro foi que os efluentes dessa fábrica de papel e celulose, ela tem base. E essa base neutraliza a acidez do poluente ácido, no caso do ácido sulfúrico. Conhecendo as estruturas, sabendo que aqui tem uma base forte, eu vou marcar em que alternativa? Pessoal, não está acontecendo uma diluição. Ó, não é diluição, é uma neutralização. Não é uma precipitação, não é uma biodegradação, não é uma volatilização. Letra D. É uma diminuição da acidez das águas do efluente pelo efluente da fábrica de celulose. E eu posso ser até mais um pouco incisivo, mais um pouco claro. Vou lembrar vocês que essa diminuição acontece por quê? Porque a base lá que está na água da fábrica de papel e celulose neutraliza a acidez excessiva do rio. Tá?
Pessoal, façam a 4 em casa. Eu tenho aula agora com o primeiro ano. Essa 4, pessoal, é muito facinha. É só colocar para reagir. É só colocar para reagir, pessoal, aqui dentro, ó. A amônia, que tem propriedades básicas, com ácido sulfúrico e com o ácido nítrico. Neutralização completa, tá? Então, por favor, verifiquem aí no livro de vocês, verifiquem em algum momento essas reações de neutralização, que nesse caso é uma reação bem simples, não é complicada não, é bem tranquila. Destaquem, montem a equação e descubram quais são os sais formados, tá? Tirar um print. Pessoal, o que eu vou fazer? Agora, essa semana eu estou ocupado na questão de nota, trabalho dos meninos, mas eu vou tentar fazer tudo à mão, aquela tabela de nomenclatura completa. Vou escanear e vou ver se eu disponibilizo para vocês ou essa semana ainda, ou já no início da próxima semana. Eu vou passar para vocês poderem refazê-la, tá? Aí eu vou orientar vocês a fazerem de novo ela à mão, porque ela vai ajudar muito vocês em nomenclatura. E, por favor, faça a tarefa proposta toda. O que puder fazer de nomenclatura, façam. Porque é muito, muito importante. Muito mesmo. Vai fazer uma falta tremenda mais tarde, se vocês não souberem nomenclatura agora. Muita falta. Pessoal, eu vou precisar ir porque eu tenho aula agora com as outras turmas. Obrigado pela presença, pessoal. E até a próxima aula. Um abraço para vocês. Tchauzinho, tchauzinho. Gente, que silêncio cemitério.